Olá pessoal, olá JB. Mais uma vez aqui nesse espaço do Língua Afiada e hoje nós temos um convidado muito especial, professor Pierluigi Piazzi, que é um educador, é um professor universitário e tantos outros títulos. Muito obrigada, professor, por sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, eu gostaria de começar hoje perguntando como vai a educação no Brasil. Péssima. Quando os últimos testes internacionais mostraram que nós estamos no ranking mundial em 85º lugar. Isso é uma coisa vergonhosa. A gente vê propagandas enganosas até do Ministério da Educação mostrando que tem índices que estão melhorando. É mentira, são índices manipulados. E nós estamos indo de mal a pior. Então a educação brasileira realmente nesse momento está numa situação catastrófica. Estava ruim, piorou. Meu Deus, então o que o senhor sugeriria para que nós pudéssemos melhorar pelo menos um pouco dessa situação tão negra? Quando eu dava aula na PUC, no curso de pós-graduação, eu uma vez falei para um dos alunos, um médico psiquiatra até, falei, querido, se você estiver perdendo o jogo, não precisa mudar os jogadores, mude as regras do jogo. O que nós precisamos fazer no Brasil é mudar as regras do jogo. É impedir que os alunos cometam, e não por culpa deles, isso que é o paradoxo, 3 grandes equívocos. Equívoco número 1, não saber se comportar durante uma aula. Esse é básico. Nós temos que melhorar isso consideravelmente, dando mais autoridade ao professor. Coisa que o tal do ECA, muito bem intencionado e burramente redigido, tirou completamente do professor. Respeito, autoridade, dignidade. Esse é comportamento na sala de aula. O segundo grande problema é começar a ler livros como forma de lazer. Mostrar que ler livros é divertido. E o sistema escolar brasileiro, em vez de criar o prazer pela leitura, cria o ódio pela leitura. Um bando de professores pedantes que ficam entuchando coisas extremamente chatas para os alunos. Imagina uma criança de 12 anos, você chega a falar, você vai descobrir o prazer pela leitura, toma, Iracema. Nunca mais o coitado chega perto de um livro, meu Deus do céu. Então, descobrir o prazer pela leitura. Esse é o segundo equívoco. O primeiro é grave, o segundo é muito grave. Agora vem o gravíssimo. O gravíssimo por quê? Porque é um equívoco que todo mundo comete, portanto, como todo mundo comete esse equívoco, as pessoas não acham que seja um equívoco. E é o câncer do sistema educacional brasileiro. Estudar para a prova. É verdade. Quem estuda para a prova é aluno, mas não é estudante. Estudante não precisa estudar para a prova. Ou seja, o que nós temos que fazer no Brasil é transformar alunos em estudantes. Você vai dizer, mas qual é o problema? Simples. Quem estuda para a prova consegue bem na prova, consegue tirar boas notas, consegue passar de ano, consegue obter um diploma, só não consegue aprender. Esse é o único problema. Não consegue perpetuar esse conhecimento. Não, simplesmente, Ele não simplesmente ele armazena dentro do seu cérebro de forma extremamente provisória o tempo suficiente para tirar nota. E depois ele esquece tudo. Imagina o seguinte, uma escola marca uma prova na quinta-feira de manhã. Quando é que o aluno normal começa a estudar? Na quarta noite. Não, aí não é normal. Aí é alguém que tem visão a longo prazo. É alguém que planeja o futuro. Porque, na realidade, é na própria quinta-feira de manhã que o sujeito começa a estudar. Por que ele estuda tão em cima da hora possível? Simples, para não dar tempo de esquecer. Esse que é o grande problema. Você vai dizer, e como deveria funcionar a coisa? É simples. É conseguir montar esquema na escola em que o sujeito estude pouco, mas todo dia. As neurociências mostram que o ritmo de aprendizagem é circadiano. Circa diem, vem do latim. Em 24 horas começa, acontece e se encerra, vai de sono a sono. Portanto, tudo tem que ser feito nessas 24 horas. Tem que haver a aula para transmitir informação. O estudo pós-aula, que é importantíssimo, a tarefa de casa é mais importante que a aula, que é justamente para absorver essa informação. E uma boa noite de sono para fixar de uma vez por todas, porque é durante o sono que é fixado o conhecimento. Esse é o grande equívoco. Então temos muito a corrigir, professor. Muito, 99. Eu estou andando pelo Brasil inteiro, inclusive divulgando meus livros, tá? E fazendo palestras em escolas, em congressos, etc. E eu dou esse testemunho de campo. 99% dos alunos brasileiros não sabem estudar. Então, simplesmente, o nosso sistema educacional jamais vai funcionar dessa forma. E as pedagogas ficam aí, com construtivismo, tendo ataques de pedagorreia, tendo essa coisa toda. E o ponto-chave é esse, o buraco é muito mais embaixo, gente. Aluno brasileiro não estuda, é só isso. Bem, professor, então, por todos esses motivos, nós temos aí números assustadores quanto ao exame de ordem.
9% apenas passaram nesse ano. 91% foram reprovados. Professor, o que está acontecendo? Simples. O exame da ordem da OAB é um exame simples, honesto, que cobra exclusivamente o que o sujeito viu ao longo de 5 anos de faculdade. Porque as pessoas estão criticando o exame, mas não é o exame que é o problema. Porque se tivesse exame da OAM de medicina, o problema seria o mesmo. Da OAE de engenharia, o problema seria o mesmo. O cara passou 5 anos da vida dele estudando para a prova e para tirar nota. E nunca o desgraçado estudou para aprender. É simples, é extremamente simples. Aquele diploma que ele ganhou não significa absolutamente nada. Esse que é o grande problema. Professor, muito obrigada, mas eu não me despeço, porque nós estaremos juntos no próximo programa e no dia 24 de agosto, numa palestra aqui em Santos. Então, você pode acessar o nosso blog e pegar todas as informações sobre essa palestra, que será imperdível. Então, até a semana que vem, se Deus quiser, com a língua bem afiada.